Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Professor Dionísio, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, querido Rodolfo. Bom dia, Ágata, querida. Bom dia, ouvintes. Tudo em paz. Professor, você traz hoje palavras como, por exemplo, cientista, tão falada nos últimos tempos, né? Para se acreditar na ciência, no cientista e por aí vai. Vamos começar então pela palavra cientista, professor. Vem de onde? Vem do latim também? Vamos começar, Rodolfo, por essa aí. Mas hoje eu estava te ouvindo agora há pouco e quero só te dizer o seguinte: o senador Romário tem este nome porque o pai dele ouvia muito um programa de rádio nos anos 40 e ficou com isso na memória, e havia um personagem na Rádio Nacional chamado Romário, o Homem Dicionário. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, podia perguntar qualquer palavra e ele nunca errou uma, ele acertava todas. Então, o pai dele ficou com essa lembrança. Quando nasceu o filhinho aí, o Romário, ele o chamou Romário em homenagem aquele homem, que era policial, PM, chegou a coronel, chegou a ser chefe da Casa Militar e era um autodidata. Ele foi só até o 4º ano primário e nunca errou o significado de uma palavra que o distinto público mandou. Eu achei interessante lembrar isso, né? De um senador da República, nascido lá na favela que agora também mudou o nome, comunidade do Jacarezinho, né? Sim. Professor e cientista, vem de onde? O alemão é objetivo, tá certo, alemão. A palavra cientista, ela não tem ainda 200 anos na língua onde ela surgiu. Em inglês, ela surge em 1825, no inglês, scientist. E eles tiraram do latim ciência. E como ciência em latim se escreve com S inicial, scientist também é com S inicial, o francês scientist também é com S inicial, o italiano também, mas no português não, é cientista. Esse primeiro registro, Rodolfo, da palavra cientista, hoje tão em moda, não é? Eu acho, aliás, que exageradamente em moda, e se fala assim, os cientistas, como se fossem todos unidos, todos pensassem a mesma coisa sobre aquilo, que não é verdade. A ciência é um reinado de controvérsias e tem que ser assim. Esta palavra, então, chegou no final do século XIX. Então, no Brasil, ela tem 121 anos, tem uns 80 a menos do que no inglês, e ela vem de uma raiz. Agora vem uma curiosidade que os ouvintes vão gostar. Ela vem de uma raiz indo-europeia que significa cortar, para olhar por dentro, para ver como é que a coisa é. Então o caminho para isso foi primeiro o dente, depois a pedra, depois o pau, depois a faca. E a gente pergunta, mas não havia cientistas antes disso? Havia, né, Rodolfo? Galileu Galilei e Newton tinham publicado suas obras sobre física já no século XVIII, entre os séculos XVII e XVIII, e o Newton, por exemplo, em latim, mas eram chamados de filósofos, eles tinham outros nomes, assim como não havia médicos, né? Quer dizer, claro que havia médicos, mas eram conhecidos por outros nomes. E, então é isso, mas concluindo aqui, a raiz remota é cortar, olhar por dentro. Você pode ver, Rodolfo, agora concluindo de vez essa pequena intervenção, para não ficar o solilóquio, lá no paraíso, a árvore do conhecimento é chamada também a árvore do bem e do mal, e é proibido mexer nela. O conhecimento traz a morte. Nós vimos que com o tempo, na ciência, o conhecimento serve para você preservar a vida, não é? Agora, interessante isso, né? A origem vir de cortar, quase que dissecar, enfim, você pesquisar, investigar.
E por falar em conhecimento, você citou a palavra conhecimento ao falar dos cientistas, com toda razão. A gente vai falar de uma outra profissão que requer também muito conhecimento, preparo, né, professor? E nesse momento, como dependemos deles, né? Aliás, de toda a classe médica, de toda a classe do pessoal do setor da saúde, mas os médicos também. De onde vem? Qual é a origem da palavra médico? Rodolfo, pois médico vem do latim medicus, mas tem uma raiz também que é medeor, que é cuidar. O significado de médico é cuidar, e nem sempre esta profissão foi designada assim. Por exemplo, na antiga Grécia, onde ela surgiu, era chamada de clínicos. Clínicos porque ele se inclinava sobre esse clínicos quer dizer inclinar-se. Ele se inclinava sobre o leito onde estava o enfermo, que em latim é infirmus, isto é, aquele que não está firme, porque ele não conseguiu parar em pé, ele não tem firmeza, então ele está infirmus, enfermo, e se inclinava para atender aquele doente que está sentindo dor, doente, de dolente, doença vem de dolência, aquilo que dói. E este sentido de clínicos, aquele que se inclina para cuidar, ainda hoje está na designação de muitos médicos, que são clínicos, clínico geral, e também é um nome alternativo para hospital, né? O hospital tem umas finalidades e a clínica tem outra. Mas, em resumo, Rodolfo, concluindo aqui para ti, essas palavras, a gente tem que sempre ver o que elas significaram para ver o que elas não significam mais, se mudaram ou não. Algumas não mudaram, essas aí, por exemplo, não mudaram. O que eu fico muito inconformado é com os noticiários que dizem assim: os cientistas acham que... Os cientistas... Você consulta um cientista, Rodolfo? Você consulta um médico, não é? Eu estou um pouco me lixando sobre o que ele acha sobre o que eu tenho, né? Eu quero saber o que o meu médico acha, porque a ciência foi ministrada lá na medicina, então o médico vai me dizer o que é que eu devo fazer. Nenhum cientista vai te prescrever uma receita, não é mesmo? A ciência, ela comprova, né? Ela estuda e comprova através de estudos, enfim, com metodologia e padrões internacionais. O médico, ele estuda isso, ele aprende com isso e através disso, embasado nisso, ele prescreve, ele consulta, enfim, como disse o professor Dionísio, ele aponta ali com o paciente, né? Mas é uma combinação fundamental, né? O médico também... É claro, por exemplo... Diga. Não, perdão, Rodolfo. Não, olha, eu vejo uma grande confusão hoje na mídia, nesses termos. Eu acho que as pessoas que têm essa responsabilidade que nós temos no rádio, na televisão, na mídia, de pesquisar mais as palavras, né? Por exemplo, de vez em quando sai um abaixo-assinado aí com 1.200 juristas. O Brasil tem 1.200 juristas? Eu sei que ele tem milhares de advogados, milhões de pessoas que fizeram curso de direito, mas eles são juristas? Eles não são. Quer dizer, quem fez filosofia não se torna filósofo por causa disso, e quem fez direito não se torna jurista. Olha, veja como cresceram as especialidades. Hoje a pessoa se forma em medicina, mas para ser cirurgião, por exemplo, tem que fazer outra coisa. Não é? É verdade. Para fazer exercer uma especialidade, tem que estudar aquela especialidade. Então, nós estamos usando certas palavras como jurista, cientista, sobretudo essas terminadas em ista, como se fosse assim o suprassumo daquela coisa. Não são, não. Agora, você separou uma expressão para explicar e a gente finalizar nossa coluna, mas eu confesso para você aqui, até constrangido, que eu não conhecia, professor. Sapateiro, não vá acima do chinelo. De onde vem essa expressão, professor? Como é que começou? Como que o pessoal usa, por exemplo, essa expressão? Conta pra gente. Rodolfo, a expressão, dependendo de onde ela vem, o Guto Graça e eu
travamos um bonito diálogo nas redes sociais aí por causa dessa expressão. Nessutor ultra crepidam. Sapateiro, não vá além das sandálias. O célebre pintor Apelles, ele desenhou uma figura e colocou lá em praça pública para escutar, e ficou atrás da figura, atrás do quadro que ele fez, para escutar o que é que as pessoas faziam. Daí passou um sapateiro e disse: olha, essa sandália aí, esse chinelo, essa chinela, de acordo com a tradução, né, de crépida, que está no acusativo, porque não pode ir além de, então, crepidam, nessutor ultra crepidam. Disse: essa sandália aí não está bem construída, essa tirinha não é assim. Daí o Apelles, à noite, retirou o quadro e consertou. No outro dia, o sapateiro viu que ele tinha sido atendido e fez uma observação sobre outra coisa. Daí o pintor saiu de trás do quadro, veio para a frente e disse para o sapateiro: sapateiro, você entende de sandálias, mas deixa o resto que você não entende. Então passou a designar, Rodolfo, essa certa arrogância de pessoas que querem entender de tudo e às vezes não entendem bem uma única, não é? Fica onde você sabe, né? Fica no teu quadrado, para de ficar dando pitaco nas outras coisas. Muito bom. Sapateiro, não vá acima do chinelo. Professor, você pode dar pitaco em tudo, porque você é um profundo conhecedor de qualquer coisa. Então um beijo enorme para você e até quinta-feira que vem. Um beijo, querido, para você, para a Agatha, para os ouvintes e até de repente.